Você gosta de uma boa história? Eu tenho centenas de histórias para contar para vocês. Enquanto eu trabalho aqui, hoje eu vou contar para vocês a história da Dalgisa Sarti, que é uma jovem, trabalhava nos anos 90 em banco, no setor imobiliário, e é casada, tem netos, tem filhos, netos e tem uma vida já estabilizada. Na época dos anos 90, a Dalgisa, ela conheceu o patchwork. Como assim? Nas horas de folga dela, ela trabalhava bem na região da Avenida Paulista, da Avenida Angélica, aqui em São Paulo. Ela saía para dar uma volta na hora de almoço e ela descobriu uma loja de patchwork. Bem parecido com a minha história. Só que nessa época, as coisas, os materiais, os cursos eram tudo muito caro. E ela não tinha condições de fazer por causa do trabalho. Além de ser tudo muito caro, tinha o trabalho que também a família, os filhos que eram pequenos na época, que impossibilitava ela de ver, mas ela já admirava, ela já gostava muito do que ela via. Estava bem no começo do patchwork aqui no Brasil. Chegando nos anos 2000, ela foi dispensada pelo banco. E o que ela viu? Uma oportunidade de poder assistir televisão. E assistindo televisão, o que aconteceu? Ela acabou me conhecendo. Nessa época eu fazia muito TV aberta. Ela acabou assistindo várias aulas minhas que eu apresentava o patchwork para o Brasil pela TV. Aí o que aconteceu? Ela se encantou. Só que ela tinha uma dificuldade. Ela tinha tremores essenciais. E ela achava que não era para ela. Que o patchwork não era para ela. Mesmo assim, ela insistiu. E o que ela fez? Ela acabou sendo uma das minhas alunas. Ela comprou na época, eu lembro direitinho desse dia, ela comprou o meu curso Fundamentos do Quilting. E veja como o patchwork realmente é para todo mundo. Ela insistiu, fez o curso e começou a trabalhar com o quilting, mesmo com os tremores essenciais. Quando você tem um bom método, você realmente consegue. Eu sempre falo isso, mas eu tenho testemunhos e provas que o patchwork realmente é para todo mundo. Aí logo depois veio o meu evento ao vivo, veio o Patch Meeting. E ela assistiu as primeiras edições do Patch Meeting na nossa apresentação. E ela se encantou. Só que a vida tem os reversos, né, gente? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E ela foi detectada com um câncer de mama. Ela ficou muito abalada, mas mesmo assim ela não deu o braço a torcer. Ela queria muito participar do Patch Meeting. Aí ela fez a cirurgia do câncer de mama e comprou os ingressos com antecedência. Com certeza que ela ia ficar boa. Ela, bem antecipadamente ela comprou os ingressos para ir no meu evento ao vivo. Só que qual foi a outra surpresa que ela teve? O médico pediu uma segunda cirurgia para ela. Ela perdeu o chão, porque ela queria muito ir no evento ao vivo, mas ela também queria passar, ela não sabia o que podia acontecer no futuro. E ela queria passar esse final de semana junto com a sua família, com seus netos, com seus filhos. Aí ela foi conversar com a filha. Aí a filha falou assim, não, mãe, você tem que fazer aquilo que faz bem para você. Você tem que pensar primeiro em você, depois em nós. Aí ela pensou, refletiu e achou melhor ir para o evento ao vivo. E realmente foi a melhor coisa que ela fez. Porque no evento ao vivo, ela se sentiu muito acolhida, muito amada, ela se sentiu na sua tribo. Ela sentiu que aquele era o espaço dela, que era o mundo dela, e isso deu forças para que ela enfrentasse o que estava por vir, que seria a segunda cirurgia, as sessões de quimioterapia, de radioterapia. Veja que história valiosa. Muitas de nós que gerenciamos a nossa casa, que cuidamos dos outros, que cuidamos de marido, filhos, neto, trabalhamos, muitas das vezes a gente esquece de nós mesmos. E olha que bom é ter uma filha como a da Dalgisa, que mostrou para ela que ela tem que pensar primeiro nela. Então eu sempre falo isso,
Para você poder ajudar alguém, você primeiro tem que se ajudar. Se você não consegue se ajudar, vai ser muito mais difícil você ajudar o outro. Seja filho, amigos, parentes, seja quem for. Primeiro você fique bem com você para depois poder fazer o bem para o próximo. E a filha da Valgisa, que bênção que ela tem de ter uma filha como essa, mostrou isso para ela. Porque quando a gente está num momento complicado como esse, você não consegue raciocinar de forma muito clara. Você fica tão envolta naquilo que você acaba se perdendo e muitas vezes você esquece de você mesmo. Você fica tentando resolver problemas que vão vir ainda. E nessa hora você tem que ter a tranquilidade. E ela ficou muito em dúvida se ela iria ou não. A filha deu um empurrão. E a Valquíria, que é da nossa equipe, que é um espetáculo de menina, ajudou a consolidar o que a filha estava falando. A Valquíria incentivou, mostrou para ela que ia ser bom para ela passar esses 3 dias num outro núcleo, vendo coisas diferentes, pessoas. E eu lembro disso. Lá no nosso evento, ela encontrou pessoas na mesma situação que ela. Até pior, até em situações piores. E isso confortou. E nós pedimos para ela gravar um depoimento. Nesse depoimento, ela até chora. Ela conta a história dela. E ela saiu desse evento renovada. Pronta para essa segunda cirurgia, pronta para essas fases de quimioterapia. Só que foi bem na época do início da pandemia. O meu último evento foi no início da pandemia. O meu último evento foi no início de 2020. Foi bem no início da pandemia. Na semana seguinte estourou a pandemia. Sorte dela que ela foi. E nós acabamos perdendo contato sem saber, porque fechou todo o país. Então, uns 2 anos depois, a gente ficou sem contato, sem saber o que estava acontecendo, porque nós mesmos não estávamos nem trabalhando. E a gente sempre preocupado, não só com ela, mas com todas as meninas. A gente tem, aqui na nossa equipe, na minha empresa, a gente tem uma preocupação muito grande de você que está aí do outro lado não ser somente um número. Você faz parte da família Ana Cosentino. Você faz parte desse universo que nós trabalhamos. Então, tanto eu, quanto o Ricardo, quanto a minha equipe, a gente sempre está preocupado com você que está aí do outro lado. E a gente entrou em contato com a Dalgisa para saber como ela estava, como que essa história continuou. E foi muito surpreendente. Ela mandou um áudio para a gente. E eu quero compartilhar com vocês, com a autorização dela, que eu pedi autorização dela para compartilhar. Sou sozinha, não tenho ninguém, meus filhos casados, Covid, tudo fechado. Não fazia nada, não podia nem ir num restaurante, nada. E aí é que entra o patchwork na minha vida. Porque os meus pais na casa deles, eu na minha, não queria. Eu entrei em modo avião, sem pensar na doença. E ali eu passava horas e horas à noite fazendo os blocos, os cursos, na realidade, eu nem cheguei a terminar porque era tudo muito corrido para mim, mas fiz todos os blocos. Só não montei colcha, não montei, né? Eu pensava, eu raciocinava, eu fazia combinação de cores. A Ana me mandou vários presentes, que foram vários e vários metros, sei lá, acho que uns 10 metros de tecido. Ela não imagina o tempo que ela ficou comigo na minha casa. Ela é muito didática, ela é muito generosa, né? E ela não sabe que ela foi minha amiga. Ela não sabe. Em todo aquele momento, eu tinha ela aqui comigo, falando, dormia até com a voz dela. Aprendi tudo, hoje eu sei ler blocos, qualquer bloco que eu vejo eu sei calcular. Minhas coisas são lindas, não são perfeitas, mas são lindas, né? E assim, meu pai fala, o mínimo que você aprender, o seu cérebro já não voltará a ser mais o mesmo. Então estude tudo que você puder. Graças a todo esse tempo que eu passei fazendo patchwork nesse momento de Covid, câncer e tudo mais,
foi o patchwork que teve comigo, né? Me sentia agraciada a cada dia que eu levantava e que eu fazia coisas lindas, que eu fazia as combinações de tecidos maravilhosos. No vídeo que eu fiz no Pet Meeting, eu disse que eu ia mudar de profissão, mas, como digo novamente, Deus é o Senhor de todas as coisas. Não pude fazer isso, porque o meu plano de saúde se tornou uma coisa muito, muito, além de primordial na minha vida, um custo muito caro. Então, eu não tinha tempo de parar numa profissão, fechar uma empresa de mais de 20 anos para começar algo novo. Mas não parei. Tenho várias máquinas, aliás, comprei várias máquinas na pandemia, né? Sou privilegiada de ter um ateliê dentro da minha casa só para mim. E tudo que eu aprendi com a Ana me fez mais forte. Hoje eu consigo falar tudo isso, me emociono, lógico, mas naquele momento eu era a pessoa mais feliz da minha vida, né? Hoje vem as emoções, naquele momento não. Eu só me sentia feliz de fazer os blocos, ainda tirava foto, mandava para minha mãe, ela falava assim, nossa senhora, você consegue olhar para isso e pensar, fui eu que fiz? Que orgulho você tem de você? E é isso, que orgulho eu tenho de mim. Se eu recomendo o patchwork para outras pessoas, eu recomendo para todas as pessoas. É um mundo mágico. Estou em tratamento, faço quimioterapia oral. Esse tratamento são 5 anos. Então, março do ano que vem, se Deus quiser, ele terá chegado no seu momento final, né? O que eu posso dizer para uma pessoa que talvez esteja passando tudo o que eu já passei? Nunca se esqueça de Deus. Quando você começa a construir um mundo novo para você, porque o patchwork é um mundo novo todo dia para nós, né? Quando você deixa de ser a vítima e começa a construir, você vai ver que você é muito mais maravilhosa do que você imaginava. E as coisas lindas que você pode fazer para você, para ajudar os outros. A Ana, na Covid, um detalhe, ela foi para a chácara dela, então é assim, quando eu não estava na aula online dela, eu estava com ela na chácara, né? E aí, ela ensinou a fazer máscara de vários tamanhos. Então é assim, ganhou a máscara, os vizinhos, os amigos, as crianças, o hospital, para onde eu podia levar e ajudar, eu estava sempre disposta. Passava noites fazendo máscara para todo mundo. Então, foi uma generosidade também da Ana, né? E é isso, eu só tenho a agradecer a Deus, porque colocou pessoas como a Ana Cosentino, a equipe dela, próxima a mim, né? Então, é isso. O patchwork, ele muda a sua vida, não sei financeiramente, né? Mas ele muda você por dentro. Você se torna uma outra pessoa. Além de construir blocos, você se reconstrói. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Que história emocionante, né? E que sabedoria. Eu quero, o ano que vem, 2025, em março de 2025, uma promessa que eu faço para você. Eu quero comprar um bolo e quero comemorar junto com a Dalgisa e toda a minha equipe, toda essa superação. Quando eu falo que o patchwork salva vidas, ele realmente salva vidas. Ele
Muda financeiramente algumas pessoas? Muda também. Mas o mais importante, ele transforma e muda vidas. A sabedoria do pai da Dalgisa, quando ele fala que o pouco conhecimento que você coloca no seu cérebro é um grande conhecimento para a sua vida, ele está muito certo. Então, por menor que seja o conhecimento que você adquira, isso fica para você. Isso é a maior riqueza que você pode ter na sua vida. Eu sempre falei isso para meus filhos. Você quer mudar a realidade de uma família, você invista em conhecimento. E é exatamente o que o pai da Dalgisa fez. Falou para ela, o pouco que você aprender, o seu cérebro já está trabalhando de uma outra forma. Então, conhecimento nunca é demais. Conhecimento tem que ser compartilhado, tem que ser dividido. Eu vou falar para vocês que eu não tenho noção, eu tenho sim, porque eu recebo esses depoimentos. Então, eu sei o quanto que impacta você fazer. Eu falo assim, que é a corrente do bem. É a corrente do bem. Você faz o bem para o outro vai fazer para o outro vai fazer para o outro. Por exemplo, eu estou lá na minha chácara fechada por causa do Covid, eu falei, vou ensinar elas a fazerem máscaras. Fez máscara, olha o que a Dalgisa fez, com todos os problemas que ela estava vivenciando na época, ela pensou no próximo. Então, ela fez máscara e saiu dentro do hospital onde ela estava se tratando e saiu doando essas máscaras. É a corrente do bem. Então, eu faço para ela faz para o outro faz para o outro, e assim o mundo vai caminhando de uma forma melhor. Nós já vivemos num mundo muito complicado, de guerras, de luta, de competições, Então, se a gente puder amenizar isso, fica muito mais fácil de levar essa vida que já é bem pesada. Então, eu espero que vocês entendam essa história da Dalgisa como um ponto que você pode ser dono da sua vida, você pode ser dono, por mais que os seus problemas sejam sérios, se você encarar com fé, com Deus, e com esperança que o dia seguinte vai ser melhor, as coisas vão ser realmente muito mais leves e muito mais tranquilas. Então, nunca se esqueça, conhecimento traz vida. Conhecimento muda a sua realidade. Você se identificou com essa história? Ou você sabe de alguém que está passando por um problema muito parecido? Então compartilhe, mostre esse vídeo. Esse vídeo pode ajudar essa pessoa ou pode ajudar você mesmo. Escreva aqui nos comentários, eu gosto de ler, eu leio tudo, viu? Escreva aqui nos comentários o que você achou da história da Dalgisa. O que você sentiu ao ouvir essa história. Eu vou adorar ver os seus comentários. Beijinhos e até a nossa próxima história. São mais de 30 anos trabalhando com patchwork e ouvindo inúmeras histórias. O meu coração fica quentinho ouvindo essas histórias. Você também não gosta? Eu vou contar as minhas histórias. E você aí, tem uma história muito legal para me contar? Se tem, escreva aqui embaixo. Uma história de superação, uma história sua de vida, uma história com o patchwork, como que o patchwork mudou a sua vida, como eu faço companhia para você. Eu vou adorar saber e vou juntar com todas essas histórias que eu tenho, que são centenas, e vou contar para você. Eu vou esperar a sua história, hein? Porque eu adoro ler. Escreva nos nossos canais de atendimento, que pode ter certeza, eu vou ler todas. Beijinhos e até a nossa próxima história, que tá incrível.